Neemias capítulo 13, versículo 23 ao 29. Palavra do Senhor. Nós vamos estar refletindo nessa noite. Se você pudesse, coloque de pé e nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles e nem haja um casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem esse grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o honorita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Podeis assentar e vamos orar. Senhor, é sempre importante falar sobre esse assunto, sobre casamento. Num cenário alarmante de crescente número de divórcios, inclusive daqueles que são seus servos, nós lhe rogamos, ó Deus, tenha misericórdia, dá-nos da sua palavra e venha fortalecer os nossos casamentos e nos ensinar a respeito desse assunto, nos dando, ó Deus, graça e misericórdia para tratar, ó Deus, desse tema tão importante, tão delicado e tão embolado nos dias de hoje, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer e que o seu nome seja glorificado por Cristo Jesus e que através da sua palavra o seu povo cresça, se fortaleça, fique vigoroso para te servir, para te amar, para glorificar o Senhor, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, Neemias segue a sua inspeção e agora ela é espiritual. E mais uma vez ele encontra um pecado sendo praticado bem debaixo do nariz dos sacerdotes e dos oficiais de Judá. Neemias, que foi um grande reconstrutor, um grande líder e um grande organizador de recursos, agora ele quer reorganizar, restabelecer a palavra de Deus na vida do povo. Com isso, ele tem um olhar bem atento, ele tem uma ação perspicaz, atenciosa, zelosa, para que não deixe passar nada. Neemias liga o nível máximo do filtro e está completamente dominado pela palavra, guiado pelo Espírito, para que não permita que nenhum pecado fique escondido na vida do povo de Deus. Visto que Neemias está lá em Suzã, na capital do Império Persa, ele recebe a notícia e quando ele vai orar, você pode ver isso no capítulo 1, ele lamenta pelos pecados do povo e ele se insere nesses pecados. Aquele lamento pelo pecado não é um emocionalismo raso, é um arrependimento profundo, de modo que Neemias não quer saber mais de ver o povo daquela maneira, vivendo em cativeiro, vivendo subjugado, vivendo em uma disciplina contínua, sem arrependimento. Ele quer transformar, através da palavra de Deus, o viver do povo. E no capítulo 13, eu fui impactado com isso. Eu vejo Neemias zeloso para com a palavra, de modo que ele não quer de maneira nenhuma negociar ponto algum. Ele diz: haja santidade no povo, volte-se
para a palavra e permaneça na palavra. Foi a primeira pregação do capítulo 13. E agora, Neemias vai olhar para os casamentos mistos. Depois de purificar o templo, de restabelecer o culto, de restabelecer a ordem litúrgica, de impor a força da palavra e guiado pelo Espírito, a vida do povo de Deus para com o culto e o dia do Senhor, Neemias então observa os casamentos do povo. Neemias está bem assim, com um binóculo bem regulado, né? Quando eu era pequeno, eu me amarrava em binóculo. Eu gostava, lá na roça, que é muito amplo assim, né? A gente pegava um binóculo e via bem, mas bem longe mesmo, via aquele boizinho lá no pasto. E aí eu ganhei um binóculo pequenininho, e ele tinha uma regulagemzinha que você rodava ele assim, ele ia fechando o zoom. Aquilo era muito bacana. E você conseguia ver um bezerro mamando, por exemplo, na vaca bem longe. Neemias, então, está sentado num ponto alto, não sei se no terraço ali do templo, e ele está com um binóculo, e ele dá uma puxada no zoom e de repente ele vê aquele povo, parece um povo diferente, ele não anda como os hebreus, mas eles estão casados com as filhas dos hebreus. Neemias olha para o outro lado e vê alguns de Asdod. Olha para o outro e vê alguns que são povos de Amon. Ele olha para o outro e vê alguns moabitas. E ele percebe que eles estão casados. Neemias, com aquele binóculo da lei, da palavra, da escritura, ele olha e logo identifica um erro. Vale ressaltar, a título de introdução, caminhando por esse assunto, que Esdras também já tinha tido esse mesmo olhar. Esdras capítulo 9, versículo 1, todo o capítulo 9 fala disso, de casamentos mistos de Esdras. E de manhã nós vimos que Esdras e Neemias, antigamente, para o povo hebraico, é um só livro. Então, Esdras e Neemias, um livro só. No ano de 457 a.C., Esdras percebe o povo se casando com outros povos. E há ali um lamento, uma oração, uma repreensão, uma oração de misericórdia para mudar a trajetória daquele povo. Vemos ainda o povo afirmando um compromisso prometido na aliança estabelecida em Neemias capítulo 10, dizendo bem assim, Neemias capítulo 10, versículo 30, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos dessa terra, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Já disse para os irmãos que a nossa ótica de aliança, ela é muito mais voltada para um casal. O ponto de uma aliança antigo-testamentária é mais voltada para um rei com um vassalo. Ou seja, um rei que tinha domínio, ele conquistava uma terra, ele ganhava um povo e ele estabelecia uma aliança, um compromisso, que ele tinha que cumprir com deveres como rei, por exemplo, dar proteção, segurança, manter a ordem, isso tudo era papel do rei. E a outra parte da aliança era que os seus súditos, os vassalos, eles iriam ser fiéis a ele, honrar a ele, sempre contribuir para o crescimento daquele império. Então, essa aliança estava estabelecida. E esse povo faz essa aliança, eles vão diante de Deus, são repreendidos por sua palavra e prometem que não dariam suas filhas em casamentos. E nem os filhos deles iam se casar com outras filhas. Então, esse pano de fundo é um pano de fundo que nos mostra que um povo que não está com o coração voltado para Deus sempre está correndo o risco de ficar à deriva. Preste atenção. Se você, meu irmão, conhecer apenas a palavra de Deus, fazer uma oração uma vez ou outra, se lembrar de ler a Bíblia uma vez ou outra, você corre o risco de abandonar o Senhor, de esquecer da aliança que Cristo fez
para te salvar. Pastor, mas eu não sou salvo por Cristo, não estou seguro na mão de Cristo. Está sim, mas os remos da fé estão nas suas mãos. De um lado a oração, de outro a Bíblia. Você não é salvo por causa disso. Você faz isso porque você é salvo. Mas existe uma exigência do Evangelho que te leva a estar atento e vigilante para não se desviar do Evangelho. Primeiro ponto que eu quero considerar a respeito desse texto que nós lemos, irmãos, é quão rápido o povo de Deus se distancia dele. No capítulo 10, no capítulo 13, nós temos aqui uma pequena janela de intervalo de tempo. E é espantoso ver o desvio do povo, que está constantemente sendo exortado, porque Esdras, aquele que foi quem abriu o livro diante do povo, leu o livro diante do povo, ele está vivendo no meio do povo, e existe uma exortação. Nessa década presente, Esdras tem um ministério ativo. Só que o povo para de remar. O povo não está tão preocupado assim em ser radical, como nos dias de hoje, irmãos. O povo de Deus não está mais preocupado em ser radical. Não levanta tanto assim a bandeira da fé, da palavra de Deus, dos princípios do Evangelho. Não há mais uma exigência para um radicalismo cristão. Engraçado que pode ser radical para o trabalho, pode ser radical para outra função na sociedade, pode ser radical, mas quando se fala do cristianismo, precisa ser amaciado para as coisas ficarem mais fáceis para as pessoas. Pode ser radical quando se exige as melhores notas. Pode ser radical quando se exige os melhores resultados no ambiente de trabalho. Mas quando se chama para a palavra de Deus, para o cristianismo, tudo precisa ser mais amaciado. E aí está o risco. Está um risco, irmãos. Se você não regular o filtro, não ajustar o binóculo da fé, você deixa os pecados pequenos passarem desapercebidos. Você só consegue enxergar o que é macro. Um adultério, um assassinato, um crime hediondo. Isso te espanta. A mentira, não. A fofoca, não. A negligência para a leitura bíblica diária, não. A negligência para a oração constante, não. Eu quero dizer para você, se você não remar, você ficará à deriva. E quem fica à deriva corre o risco de ser tombado pelas fortes ondas do mar da vida. Corre o risco de bater nas duras pedras, nos icebergs que estão nessa navegação. E o seu barco vai furar. E as velas não vão ser mais suficientes para te levar para a calmaria de novo. Segundo ponto que eu observo. O casamento misto está em desacordo com a palavra de Deus. É um mal. É uma infidelidade. O versículo 27 nos diz isso. Preste atenção o que diz o versículo 27. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis? Um casamento misto é um mal, é uma infidelidade contra Deus. Alguém apaixonado poderia dizer, mas eu amo tanto aquela pessoa. Alguém apaixonado poderia dizer, mas ela é tão boa. Mas mesmo assim, será um mal contra Deus e uma infidelidade contra o Senhor. Não tem como negociar, são princípios estabelecidos. Como poderíamos ouvir que vocês cometem esse grande mal e que são infiéis ao nosso Deus? Qual a infidelidade? Casando-se com mulheres estrangeiras. Neemias ilustra esse mal, irmãos.
começando de cima para baixo. E ele estabelece o padrão alto. Ele diz assim: o rei Salomão cometeu esse mal. 700 mulheres, 300 concubinas, o maior patrimônio em mulheres que um rei já teve. Ele montou um aras, né? E ele tinha orgulho disso. Até que as mulheres que vinham de toda parte do mundo para serem concubinas de Salomão começaram a persuadi-lo a ser um idólatra, politeísta. Salomão adorava o Deus da mulher que ficava com ele na noite. Aquilo levou o rei mais sábio de todo mundo à depravação, a viver uma vida de pecado e a terminar a sua vida como um idólatra. O exemplo de Salomão é só o primeiro que ele cita. Ele depois aborda a questão do próprio sacerdócio que está em infidelidade e maldade contra Deus. Os filhos do sacerdote, as filhas dos sacerdotes estão nesses casamentos. E eu poderia, irmãos, a começar em Abraão, mostrar para os irmãos que, à luz das Escrituras, todo casamento misto ou todo divórcio e recasamento foi danoso e nunca construiu nada de bom. Pode observar, à luz das Escrituras. Abraão pega Agar. Traz cá, Agar, vem cá. O que acontece? Problema. Davi. E muito embora os reis tivessem as permissões morais e éticas da época para terem várias mulheres, ele entrou em uma decadência por conta da sua escolha. Nós seguimos olhando para Salomão, para tantos reis que passaram por Israel e tiveram essa mesma atitude. E isso não fez bem. Segura aí que eu tenho graça para te oferecer mais para o final da mensagem. Mas a verdade colocada é essa. Ele aborda as consequências desse pecado, não só no rei, mas dizendo que todo o povo sofreu por causa daquilo ali. Quando o rei caía, todo o povo caía. E havia uma grande dificuldade sobre a vida do povo. Vale notar, irmãos, que 2 pecados cometidos contra Deus pelo seu povo estão tendo como 2 inimigos como estopim. Capítulo 13, versículo 4, aparece aqui um inimigo que atentou à construção dos muros durante toda a trajetória da construção. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. E ele era parente próximo de Tobias. E agora, olhe comigo, o capítulo 13, versículo 28. Quem que aparece aí agora? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Agora olhe comigo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olhe comigo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Versículo 3. E Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. 2 inimigos estão constantemente atacando
e não conseguem parar a obra. Agora, olha a estratégia do inimigo. O inimigo fica mais perigoso, mais letal, quando ele deixa de lutar contra e passa a ser parte do povo. Olha a letalidade. Observe que Satanás não brigou contra Eva no deserto, no jardim. Satanás veio e ofereceu alguma coisa para ela. A serpente não deu uma mordida em Eva e disse: você está contaminada, amaldiçoe o seu Deus. A serpente, a mais sagaz de todos os animais, persuadiu com sutileza, com meias verdades e de modo bem sutil para convencer Eva. Se a serpente chega e joga: Eva, preste atenção, passa para o meu lado, eu sou o inimigo de Deus, eu estou personificado aqui na figura de uma cobra, o diabo. Não, ela veio sorrateira. O diabo não lutou contra Jesus no deserto com um tridente, tentando dar garruchadas em Jesus, com espada de fogo flamejante, chamando Jesus para uma batalha de esgrima de espada de fogo, conforme os perturbados de hoje em dia tentam inventar. Não, ele foi bem manso. Jesus, você está com fome, não está? Nhame, nhame, nhame. Transforme essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o Senhor é poderoso. E você pode dar ordem aos anjos. Como você é poderoso, Jesus. Se jogue daqui e veja quão poderoso você é. Dê ordem aos anjos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, você tem um reino estabelecido. O seu reino é poderoso. A promessa feita a Davi cumpre em você, ó grande rei. Quer dominar de um modo mais fácil, sem nenhuma dificuldade? Me adore, porque eu vou te dar tudo isso que está a seu olhar. E Jesus continua insistindo na palavra para não deixar ser tentado e cair em tentação. O inimigo feroz do cristão, ele mudou de estratégia e ele veio com muita garra e violência nos primeiros séculos da era cristã, destruindo Bíblias e igrejas, matando cristãos com o rugido do leão de Roma, com a espada de Diocleciano, com a espada de César, mas somente com Diocleciano, com a sutileza de tornar a religião judaica cristã a oficial do Estado, ele conseguiu trazer o maior dano para toda a história do cristianismo. Fique tranquilo. Agora, vocês podem adorar o Deus de vocês. Vocês podem servir. Preste atenção que de todas as estratégias, a mais eficaz para o diabo é a sutileza. Se lá de fora ele brigasse contra a igreja, dizendo: olha como é ruim, olha como é feio ser dessa maneira, que ridículo. Mas ele prefere vir para dentro da igreja, assumir um púlpito, forçando o movimento feminista de dentro para fora, do que ficar atacando lá de fora dizendo: não, isso está errado, é quadrado ter uma masculinidade forte. Não, ele sutilmente entrou e muitas igrejas cegamente não conseguem ver isso, irmãos. A gente estava falando ali de manhã, a esposa dos pastores de hoje, elas são o quê?
pastores. Olha como que a cultura cristã foi mudando a identidade. E de um modo desgraçado. Sufocando mulheres a um status que elas nunca almejaram ter. Eu sempre falo, irmãos, quando alguém diz assim, pastora fulano de tal, não, fulano de tal, irmão. Tenho o maior respeito por essa pessoa, como fulano de tal. Não dê esse título que não lhe pertence à luz das Escrituras. A sutileza do diabo, a sutileza do inimigo conseguiu fazer o povo se desviar da palavra. Tanto que o povo estava casando, inclusive se casando com as filhas do inimigo. Sambalate era genro de Eliasibe. Aquele que perseguiu, aquele que lutou contra. Terceiro ponto. O casamento misto gera uma criação deficiente dos filhos. O casamento misto gera uma criação deficiente dos filhos. Havia um profundo desvio espiritual no lar, pois as mães não criavam os filhos conforme os seus próprios costumes, mas como os costumes pagãos. Da mesma maneira, os pais. Havia uma ignorância espiritual prevalente. Os filhos dos casamentos mistos já não falavam o hebraico, cresciam falando o meio asdodita, como linguagem, hábitos, costumes mistos, e isso era prejudicial. Olha, versículo 24. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e já não se sabia mais falar a língua de Judá. Aqui o povo está perdendo a identidade. Aqui, se o povo não fala a língua hebraica, se o povo não ler as escrituras sagradas, a lei, os profetas, o que o povo vai fazer? Vai se esquecer de Deus. Mas hoje parece que o povo prefere falar mais em língua do que o português simples e ler as escrituras também, irmãos. A Bíblia está aí clara para todo mundo ler. E é grotesco você conversar com uma pessoa sobre 5 minutos de Bíblia e tudo que ela tem a acrescentar sobre a sua fé são as suas próprias revelações e visões. E nada das Escrituras. É nuvem sem água. É nuvem sem água. É fogo estranho. O próprio cristão hoje... E falando de uma cultura brasileira que o povo não gosta de ler, o povo é preguiça para ler, nós estamos lascados, irmãos. Se nós não nutrirmos na nossa geração que está crescendo um amor pela leitura e pela leitura da palavra de Deus, nós estaremos enfadados ao fracasso futuro. As nossas filhas têm que aprender a ler, para ler as Escrituras. Era o maior desejo puritano, ensinar os seus filhos a ler o quanto antes, para que eles pudessem aprender as sagradas letras. Ana está aprendendo, né? Juju também, né? Falar de Samuca. Davi. Helena. E aí nós temos uma escadinha que quando a menorzinha vê a outra, fica mais estimulada ainda. Isso é uma bênção, irmãos. Agora, se você for um pai preguiçoso, que além de não ler, não dá um exemplo de leitura, e também não instrui o seu filho a leitura, nós podemos correr o risco de fracassar. É por isso que nós precisamos produzir mais materiais reformados dentro de um padrão pedagógico para que nós possamos capacitar as nossas crianças na leitura. Tá aí, um monte de profissional. Vamos lá, vamos agir, irmãos. Vamos formar material de sílabas que sejam fáceis de leitura, com conteúdo bíblico para as nossas crianças aprenderem a ler. De sílaba é facinho. Tem uma trilha da leitura que começa com as sílabas. E depois trissílabas e vai crescendo, colocando
LH, SS, RR, sem ser o Soares, e as crianças vão aprendendo. Vamos fazer. Simples, historinhas pequenas. 3 páginas, 4 páginas. Nós precisamos entender que o que está aqui em jogo, irmãos, é a perda de identidade. Um povo que não conhece a sua história, a saber, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, é um povo que não sabe como eles devem se comportar diante de Deus e qual foi a exortação dos pecados dos seus pais. Os filhos estavam crescendo num ambiente dividido. O pai falava uma coisa sobre determinado assunto, a mãe falava outra. Isso é um grande problema, irmãos. Tem que haver uma linguagem e ela tem que ser bíblica para a boa formação dos nossos filhos. Linguagem do casal, bíblica para a boa formação dos nossos filhos. Derek Kidner diz: a balbúrdia de idiomas entre as crianças, capítulo 13, versículo 24, não era apenas um sintoma, mas uma ameaça. Importava numa erosão contínua da identidade israelita, no nível da totalidade do pensamento e da expressão, e uma perda de acesso à palavra de Deus efetivamente paganizaria os israelitas. Jaime Kemp, que é um dos bons pastores que escreve sobre casamento, ele tem um devocional para casal muito bacana, Dia a Dia com Deus, né? Um diário, um devocional para casal muito bom. Ele alerta para o fato de que 75% dos casamentos mistos enfrentam sérios problemas. E a maioria deles terminam com divórcio. Antônio Neves de Mesquita acentua o fato dramático de que os casamentos mistos são a ruína de muitos jovens em nossas igrejas. Crescem, são batizados, participam de ministérios, estão integrados na igreja, são talentos excelentes até que começam a namorar pessoas de fora da igreja. E aí, acaba tudo. Nós precisamos nos atentar para que fechemos as porteiras do aprisco, para que os lobos vestidos de bom mocinhos não levem as nossas moças, para que as moças bem apresentadas não levem os nossos rapazes, e para que nós venhamos construir uma mentalidade e um padrão elevadíssimo das Escrituras para escolher a respeito desse assunto. É a segunda mais importante escolha na vida de um homem e de uma mulher. É o seu casamento. A primeira é a decisão por Cristo Jesus. E a segunda é o seu casamento. Quarto ponto para a gente caminhar para estabelecermos princípios para viver. O casamento misto deve ser combatido com firmeza. Olha o verso 25. Olha o que Neemias faz diante desse cenário. Neemias não fica com medo, Neemias nem ora. Já está orado, meu irmão. Já está errado, já vai. Se a palavra de Deus falou, está errado. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. A oração que Neemias faz é a oração impenitente. Que vocês sejam amaldiçoados. Eu não sei qual é a maldição, a Bíblia também não diz. E onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho fala. Mas eu sei que Neemias foi duro, severo, categórico com aquela repreensão. E o que ele faz? Batia alguns deles, os mais fracos, claro, né? Neemias não é bobo, vai bater quem é mais forte dele. Mais fraquinho, Neemias passou a mão num umbigo de boi e deu foi uma coça. Arranquei o cabelo de alguns quando eles quiseram correr. Neemias passou a mão pelo cabelo e deu um estacão. Neemias dá a mão neles e faz com que eles jurem em nome de Deus que não vão mais consentir com isso. Há um contraste aqui com o que Esdras faz. Capítulo 9, versículo 3 de Esdras.
Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba que eu tinha e me sentei desolado. Neemias não. Neemias fala assim, eu? Não é negativo. Eu vou arrancar você deles. O povo não tinha visto a misericórdia de Deus apresentada na vida de Esdras, que apresentou uma forma de humilhação pelos pecados. E então eles continuam pecando. Neemias fala assim, agora eles vão sentir a disciplina. É um contraste apresentado. Neemias usa de severa disciplina. E Hernando Dias Lopes comenta, para grandes males, grandes remédios. Não adianta tratar de câncer com band-aid, irmãos. Exige-se uma ação radical sobre esse tema nos nossos dias. Nós estamos deixando de combater isso e os pais piedosos têm ficado inertes com relação às suas filhas e aos seus filhos, permitindo que eles namorem quem eles queiram namorar. Não existe isso. Os jovens da nossa igreja precisam entender um padrão que está na Bíblia a respeito disso. Nós precisamos estabelecer na cultura cristã de São Fidélis um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Eu sempre vou dizer, precisa ter aprovação, primeiro, de Deus, dentro do critério bíblico, segundo, do pai e da mãe, e terceiro, do pastor. Se cair em um deles, está desaprovado. Não precisa nem seguir. Fica acordado que eu vou concluir agora, irmão. Essa lorotadina está te dando um sono danado. Para de tomar quetiapina antes de vir para o culto. Tá? Presta atenção. O casamento é considerado um pacto entre duas pessoas e Deus. O problema é que hoje os próprios cristãos estão deixando Deus de fora desse pacto. Por isso eles estão nem aí para o que der na sequência do casamento. Um homem e uma mulher, eles fazem uma aliança. Mas nenhum casamento pode ser construído sem que essa aliança esteja estabelecida com Deus. Deus criou o casamento é coisa de Deus. Não foi o diabo, não foi o mundo, não foi a queda. Antes da queda, o casamento. Depois da queda, a deturpação do casamento. Deus estabelece o casamento. Provérbios, capítulo 2, versículo 16 e 17. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera, que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a sua juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Tem Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Quando o povo questiona, por que, Senhor? Por quê? E Deus fala, por quê? Porque eu sou testemunha entre você e a sua mulher e a mulher da sua mocidade. Vocês estão sendo infiéis, se casam na mocidade, depois querem viver a vida de acordo com os seus próprios interesses, deixam de lado os princípios estabelecidos. É infiel com ela, embora fosse a sua companheira, a mulher da aliança matrimonial. Assim, irmãos, em tom conclusivo, o casamento misto corrói a própria base do casamento. O lar deve ser a base da sociedade, a estrutura sobre a qual uma nação se constrói. E os casamentos mistos colocam tudo isso em xeque. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar a respeito da quantidade de divórcios de jovens casados. Jovens casados. Casam atropeladamente, talvez porque tiveram uma fornicação, não combateram aquele pecado e acham que vão resolver aquele pecado com o casamento. E aí, desorientados, tomam a ação de casar e acabam aumentando ainda mais o problema. Porque vão acumular para eles um divórcio, uma mancha
e um péssimo testemunho do cristianismo. Eu fico olhando, irmãos, a quantidade e basicamente, é falta de maturidade que se dá através de um discipulado verdadeiro. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 17, fala da inconveniência da aliança entre crentes e incrédulos. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum com a justiça e a iniquidade? O que é comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, ou eu os receberei. Neemias aqui está agindo exatamente nessa direção, irmãos. De cortar pela raiz um mal danoso, terrível. Neemias está diretamente agindo em favor da verdade, para o bem do povo e glória de Deus. Ele cita 3 povos, incluindo os moabitas, que tiveram uma convertida eleita do Senhor para fazer parte da genealogia de Jesus. Ruth, uma moabita. E aqui, Neemias está defendendo a pureza dessa descendência. Da descendência de Cristo. Eu poderia achar Cristo aqui nesse texto de várias maneiras, irmãos. Mas eu posso objetivamente achar Cristo na figura de um povo que teve uma mulher eleita, mesmo sendo um povo que está sendo rejeitado por Deus. Que Deus elege também para rejeição, embora isso soe muito duro. Os moabitas foram eleitos para rejeição, mas dentre os moabitas, Deus elegeu Ruth para ser a avó do rei. Quem está ligado aí? Estão dormindo? Do rei Davi. Da onde vem a descendência de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Foi várias vezes repetida essa oração no Novo Testamento por aqueles que necessitavam de graça para suas vidas, que estavam completamente afundadas em pecados. E eu quero dizer nas aplicações finais, a graça para você, irmão. A graça para você. Esse Jesus que teve a sua genealogia preservada, que houve uma ação bem direta e objetiva aqui, ele é o Jesus de toda graça. E que não há pecado algum que possa impedi-lo de salvar um coração que venha a ele arrependido. Primeira aplicação, o fato de você ouvir esse sermão, seja qual for a sua situação, é um convite a essa graça maravilhosa de Deus. Talvez você esteja aqui bem alinhado com a palavra, com um casamento saudável, bíblico, você teve todo um processo bem instruído pela palavra de Deus, se casou, namorou nos crivos do Senhor, aplicou as verdades do Evangelho na sua vida e vive uma aliança firme. Essa palavra, então, é para te encorajar a não deixar o pecado entrar nisso aí, irmão. Fica firme. Continue glorificando a Deus através do seu casamento e brilhe a luz de Cristo através dele. Mas pode ser que não. Pode ser que, nesse caso, no oposto a isso, você teve o desprazer de viver uma turbulência nessa área. E por isso, existem consequências para as suas escolhas. E nesse caso, essa palavra vai de encontro ao seu coração. Direto no seu coração. Bem lá no fundo, onde eu não posso chegar, onde o meu conselho não pode chegar. A palavra de Deus pode chegar através da ação do Espírito Santo. Dizendo, arrependa-se para viver com Cristo uma vida restaurada. E não deixe uma vida pregressa te impedir de servir ao Senhor como convém para o glorificar. A graça no Evangelho. A graça.
A mulher pega em adultério, Jesus escrevendo no chão, depois de confrontar toda a multidão hipócrita que tentou apedrejá-la, teve uma palavra direcionada a ela, da seguinte forma: olha, não adianta esconder seu pecado. Todos viram, eu também vi. Se você se arrepender, você terá vida. Vá e não peques mais. Segundo, observe a nossa volta. Como tem sido desastrosa a realidade de casamentos de vidro. O que são casamentos de vidro, irmãos? Casamentos que não foram feitos no Senhor. Casamentos que trincam por qualquer coisa. Qualquer situação. Se um pega a pasta de dente por cima e aperta e o outro pega por baixo, já é motivo para divórcio. Se um gosta de um tipo de esporte e o outro gosta de outro, e não há compatibilidade de horários, de prática, já está difícil, já está se divorciando. Que isso, irmão? Casamentos de vidro. E em sua maioria, os casamentos de vidro, eu posso afirmar que eles são trincados por falta de compatibilidade espiritual. O que é isso? A formação cristã não bate. Então, eles não conseguem se voltar para a palavra de Deus, enxergar à luz das Escrituras, um direcionamento para o casamento. Afinal de contas, a Igreja Batista de Água Fria, a congregação reformada, prega que divórcio é um dano terrível. Mas em outra igreja diz assim: tudo bem, se não dá certo, separa. Os jovens estão perdidos, irmãos. E que desgraça os púlpitos estão oferecendo aos nossos jovens, não firmando a aliança deles e dizendo: permaneça, insista, se dedique, volte-se para a palavra de Deus, procure sábios conselhos dos mais velhos e Deus vai restaurar aquilo que está quebrado pelo diabo, porque o mais interessado do diabo no divórcio é o diabo, irmãos. Ah, não estou satisfeito. Mas por quê? Ah, vamos divorciar. Mas por quê? Coisa banal, coisa simples. Má formação bíblica, falta de instrução doutrinária, isso acaba sendo um casamento misto. E a consequência é que não há base sólida para resolver os problemas quando eles surgem no casamento. E surgem. Então, preste atenção. Ore com o seu cônjuge. Compartilhe a palavra com ele. Jovens, criem a disciplina de orar por isso. Não façam escolhas fora do Senhor. Não manche as suas vidas com a penalidade do divórcio por uma irresponsabilidade de agir de uma forma desobediente à palavra de Deus. Terceiro, assim como Neemias, enfrente os pecados e seja radical. Seja radical, diga mesmo: olha, minha família é dessa maneira que a gente conduz, nós somos contra o divórcio. Olha, quando for namorar, o padrão estabelecido é esse. E veja bem, amanhã no seu trabalho eu tenho certeza que vai ter alguém precisando de uma palavra de Deus que vá exatamente nessa área, irmãos. Vai ter alguém precisando de uma palavra de Deus que combata os pecados associados a esse tema, que a sociedade acabou dizendo para essas pessoas: segue o seu coração. Se te faz feliz, não é errado, não. Lá no seu dia a dia, você vai cruzar com mulheres que estão cheias de uma carga completamente errada a respeito de casamento. E elas precisam que você combata esse pecado à luz das Escrituras, com misericórdia e amor. De vez em quando dá vontade de fazer como Neemias, dar um estacão no cabelo. Mas com misericórdia e amor, irmãos. Calma. Neemias, irmãos, foi movido pela palavra e combateu o pecado. A minha oração é que Deus avive a sua palavra em nossos corações e nos faça vigorosos para combater o pecado e servir a Deus conforme Ele nos ensinou nas suas Escrituras, para glorificar o seu nome. Amém? Deus, essa é a sua palavra. Não há em nós, ó Deus, nenhum tipo
de capacidade para fazê-la viva. Mas nós sabemos que ela é viva e eficaz pela pessoa do Espírito Santo, aplicando ela em nossas vidas, ó Deus. Por isso eu te peço, Senhor, aplica essas palavras nos nossos corações, nos dê, Deus, das suas instruções, da segurança na sua palavra e nos faça, Deus, sermos vigorosos para combater cada e qualquer pecado e sempre dar uma resposta à luz das Escrituras para cada uma tentação de Satanás e sempre combater as incursões de Satanás com a sua palavra e sempre ir com misericórdia e amor aos que estão perdidos, que foram sacudidos, estão sofrendo por causa de uma péssima doutrina, de um péssimo ensinamento e agora estão sofrendo por causa disso, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus. Haja nessas vidas. Eu quero, Deus, que essas pessoas possam estar aqui conosco para que possamos oferecer a graça do Evangelho para elas, ó Deus, para que elas tenham suas vidas libertas do diabo, dessa amargura de viver, ó Deus, e possam te servir com alegria, Senhor, e serem restauradas. Eu oro, Senhor, para que através da nossa igreja, das nossas famílias, o Senhor possa restaurar casamentos, ó Deus, transformando corações, convertendo malditos pecadores em servos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso viver e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram chamados segundo o seu propósito. Esses podem viver em Cristo para a glória de Deus Pai e serem dia após dia ensinados que, muito embora haja consequência daquelas escolhas e aquilo não seja um padrão para o viver do crente, Deus, por Cristo Jesus, intervém na história e salva pecadores malditos. Em nome de Jesus, nós oramos, confiando no seu poder, no poder do seu Evangelho, na suficiência da sua palavra e certos de que o Senhor nunca nos deixará, mas permanecerá conosco para sempre. Em nome de Jesus, que a sua graça, o seu amor, a capacitação, o consolo, a direção do Espírito Santo esteja com a vida do seu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.